Falou aqui o que eu venho falando aqui o tempo inteiro. É um absurdo. A gente está na mão de 11 ministros do STF. Como ele falou, a gente tem aí 513 deputados, 81 senadores que nos representam de verdade porque a gente votou neles. Ninguém aqui votou no ministro Alexandre de Moraes, no ministro Fachin, ministro Barroso. Ninguém votou, foi indicação política. E por que eles decidem mais do que o Congresso? Por que a gente acaba ficando refém de uma corte completamente ativista? Uma corte que escolhe um lado, uma corte que julga por conveniência, uma corte que persegue pessoas que têm um viés ideológico diferente. É por isso que eu sou contra esses absurdos que a esquerda quer implantar no país. A nossa liberdade, ela não pode ser ameaçada, ela não pode ser tolhida. A Constituição é muito clara. A nossa liberdade, a livre manifestação do nosso pensamento não tem que ser objeto de discussão. E não dá para relativizar, igual eles querem fazer. Não, a tua liberdade é relativa. Ou tu tem liberdade ou não tem. Não adianta você querer relativizar o seu pensamento, a sua liberdade de expressão, o seu direito de locomoção, que está assegurado na Constituição Federal. É cláusula pétrea. Ela não pode ser modificada sequer por emenda constitucional. Então a gente vê uma corte que descumpre a Constituição. Eles, em tese, são os guardiões da Constituição. Eles têm que fazer cumprir a Constituição Federal. E, no entanto, eles são os maiores violadores, os maiores aviltadores da Constituição Federal. Então, o que esse desembargador falou foi a coisa mais certa. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cautela, independente de viés ideológico, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro. Se a tua liberdade está ameaçada, não importa o que você pensa, a gente não pode aplaudir, não pode achar normal. Porque hoje você pode até achar que isso vai ser algo bom, porque ele sempre coloca de uma forma positiva, de uma forma que encanta as pessoas que estão assistindo. Nossa, isso vai beneficiar muito a população. Nossa, colocaram mochilas de crianças lá no Congresso. Nossa, eles querem fazer uma lavagem na mente de vocês. É tudo mentira. Eles querem ganhar você na comoção. Eles querem te convencer de que a direita é que pratica isso. Isso é mentira. Isso é uma narrativa covarde da esquerda para tentar criar apenas uma ideologia. E isso a gente não pode permitir. A nossa liberdade, ela é inegociável. Muito bem, Samuel, sua vez. Harriet Tubman, em dado momento, ele disse: libertei 1000 escravos e poderia ter libertado tantos outros se soubessem que eram escravos. Sobre a censura, sabe qual é a grande verdade? É que mais de 60% da população brasileira, esses 125 milhões que sofrem com algum tipo de insegurança alimentar, que graças a Deus está diminuindo durante esses mais de 100 governos do governo Lula, e pessoas que estavam atônitas, aflitas, sempre foram censurados. Quem está debatendo essa situação, primeiramente, é a extrema-direita, pessoas leigas, outras que não sabem o que fazer, não tem uma trouxa de roupa para lavar em casa. Quarto, palpiteiros de plantão, que nem se deram o trabalho de ler o referido PL. E o quarto ou quinta modulação seria aquele ou aquela que sofrem de complexo de inferioridade ou de síndrome do vira-lata. Porque quem vai ser penalizado nessa situação da liberdade de expressão são as plataformas de redes sociais, que, diga-se de passagem, pouquíssimas delas têm domicílio, residência, estrutura, prédio físico em território nacional. Agora, quanto a essa discussão, pessoal, serve, sabe para quê? Só para atiçar a militância da extrema-direita em especial. Porque isso é uma coisa boa. Imaginemos bem aqui, milhares de crianças aflitas, atônitas, jogadas ao relento, receiosas de ir para a sala de aula do ambiente escolar, com medo de vir um serial killer, um sociopata, um psicopata, e fazer uma matança exacerbada como, lamentavelmente, nós acompanhamos dos últimos dias. E aí você vem dizer que não se faz necessário a regulamentação das plataformas digitais, é o cúmulo do absurdo.
Não existe censura prévia no Brasil. Num Estado democrático de direito, uma democracia forte como a nossa, que suportou os ataques sorrateiros. Isso não é censura prévia, não? Não existe. Claro que existe, mas o que eles estão querendo fazer é censura prévia. Não existe censura Porque prévia. Tu pode cometer fake se a news. empresa ela não vai deixar chegar a tua mensagem, ela vai filtrar, isso já é uma censura prévia. É isso sim, Samuel. Ricardo, a empresa vai ser responsabilizada. Vamos a empresa vai ser responsabilizada, Perfeito. então ela não vai deixar. Se isso for aprovado, Ricardo, ela vai filtrar, ela vai passar na peneira e aquilo que nem tudo que tu quer postar nas redes sociais, ela vai permitir. Perfeito. Ricardo, deixa eu falar uma coisa pra ti aqui. Ó. Você é pai e logo, logo você vai ser avô. Meu irmão, com todo o carinho que eu tenho e respeito que eu tenho por tua pessoa, tu acha razoável fazer discurso de ódio e incentivar o nazismo nas redes sociais? Com toda sinceridade. Isso é crime. É crime. É Então, crime, pronto. tem que ser punido. Acabou. E o comunismo pode? Assim como o comunismo. O comunismo matou muito mais do que o nazismo. Matou muito mais e o teu ministro se declara comunista. O Samuel se declara Apologia ao comunista. comunismo deveria Não ser pode crime. nazismo, mas pode Porque apologia ao nazismo é crime, mas ao comunismo não é. O comunismo matou muito mais do que o nazismo. Senhores, Qual é o único problema aqui dessa turma da extrema-direita? ó, eu vou cortar todo mundo de novo, vou chamar um intervalo. Não tem como Conclua, por debater favor, esse Samuel. tipo de gente. Eles são extremistas, estão falando, olha. E pode o comunismo. Pessoal, tem que ter censura para esse tipo de prática. Imaginemos aqui, olha, amanhã eu irei na escola X, Y, Z e W, irei matar as criancinhas. A pessoa que não se indigna com isso e acha que não tem, isso tem que ser censurado, é uma Bezebu, o Satanás. Agora, quando o indivíduo quiser cometer uma fake news e que não é o efeito coletivo, etc., o indivíduo vai poder fazer, mas vai ter que se identificar. O que o Ricardo nos disse aqui para vocês é o seguinte, que essa mesma Constituição que ele citou, ele não citou por completo, não. Ele só citou a parte A, a parte B ele esqueceu. É assim que a extrema-direita faz. É livre a manifestação do pensamento, verdade. Vírgula, vedado o anonimato, ou seja, proibido o anonimato, proibido o desconhecido. O que tem hoje nas redes sociais é o seguinte, eu pego uma linha de transmissão, compro 5 aparelhos smartphone, coloco uma linha de transmissão em vários grupos, em linha de transmissão, etc., solto uma mentira do Ricardo Frota, falando que ele é golpista, né, dá o golpe do amor das mulheres, porque ele é bonito, o Dom Juan. E aí Bora, sai Samuel, das redes conclua. sociais. É uma verdade? É uma mentira. Se eu não me identifico, como que ele vai me responsabilizar? E sendo que o Telegram se nega a identificar qual foi o aparelho, qual foi o IP, qual foi o indivíduo e qual o número que fez esse disparo em massa. É isso que a gente tem que combater, Ricardo. O PL é uma coisa boa. Tanto é boa que o próprio Supremo PL é bom, realmente. Bolsonaro foi Vamos lançado lá, pelo PL. Moisés, sua vez. Pessoal, é muita cara de pau desses comunistas, né, rapaz? Fazer o que com esses comunistas? Misericórdia. O governador Tarcísio lá desmascarou eles. A repórter veio lá falar da PL e tal. Ele disse, eu sofro fake news todos os dias do PT. Vocês estão vendo a campanha que o PT está fazendo comigo de fake news? A repórter ficou calada. Mas vamos lá. Sabe quem apoia essa PL, pessoal? Você. Você que está aí aplaudindo. Você que cai na lábia aqui dos comunistas aqui do programa aqui, que ficam botando coisa boa, mas no meio da coisa boa vai um monte de coisa ruim, um monte de coisa podre. Ah, então é bom, então. Aí velho. tem coisa boa. Ah, então pronto. Mas vocês estão botando porcaria no meio pro Então povo pega comer. as coisas boas, É mesmo, eu Moisés. vou falar pra você. Eu te dou um pedaço de pudim, só que dentro desse pudim eu boto um pedaço de fezes. Você quer pra você? Ah, não, mas aparência de pudim. Mas dentro do pudim tem fezes. Tu quer pra você? Claro que não. Tem coisa boa. Mas tem fezes. É isso que eu tô te alertando. Então tira, Vamos pegar o Moisés. Danone. Vamos pegar aquele Danone. O maior espalhador de fake news. Quem é É Danone? abraçado por eles. Pelos comunistas, pela esquerdalha. É abraçado e aplaudido. E eu nunca vi os comunistas aqui do programa dizendo que ele é um canalha. Ele disse que o Bolsonaro ia cortar dinheiro de aposentados. Ele disse que o ministro do Bolsonaro seria o Collor. Fez um monte de fake news. Não é não? Ninguém falou nada. O Collor nunca fez parte de campanha, nunca fez nada. Andando junto com o Bolsonaro. E ninguém nunca falou nada do André Janones, pessoal. O maior espalhador de fake news. O próprio PT andou dizendo que o Bolsonaro queria estuprar as venezuelanas. Ficou até fazendo campanha. Então, pessoal, esse povo vive de espalhar fake news. Aí joga nas pessoas as fake news que eles fazem, querendo enganar as pessoas. Então, você que está em casa, meu irmão, você não pode... Olha só, veja bem, você não pode falar em nazismo. E tá certo, tá correto. Mas pode falar em comunismo. Olha como é que pode, meu povo. Por que eu não posso falar de uma desgraça e eu posso falar de outra desgraça muito pior que é o comunismo?
pra cima de nós, não cola. Pode falar do nazismo, então. Ramon, sua vez. Eu vou ter que concordar com alguns telespectadores. Tá chato o argumento. Se você pegar o que está sendo dito, se repete, a gente precisa discutir o tema. Não, o desembargador falou uma grande bobagem, né? Porque o sistema constitucional brasileiro, assim como todos os sistemas constitucionais do Ocidente, é um sistema de freios e contrafreios, né? Pesos e contrapesos. Ora, a exacerbação do Poder Judiciário, ela pode ser freada pelo Legislativo. O Senado está aí para isso, tem função constitucional de fazer isso. O problema é que... O problema é que, nesse momento, você tem, nesse caso específico, o Poder Legislativo, no caso as duas casas, né, se recusando a exercer o papel que a Constituição lhe dá. Porque a questão da regulação das redes, para mim, não é uma questão de direita e esquerda, eu já disse várias vezes aqui, é uma questão de cidadania, que atinge a todos nós, que atinge o sistema democrático. Você não pode construir um sistema social que funcione baseado na mentira e na propagação da mentira. Eu vi a deputada Bia Kicis outro dia na Câmara Federal dizendo que mentira não é crime, pode até ser pecado, mas não é crime, e se não é crime, você tem o direito de se expressar mentindo. Gente, a que nível de degradação nós chegamos, onde as pessoas sobem na plenário da Câmara para defender o direito de contar mentira? Porque isso está sendo colocado aqui. Mas quem é que vai dizer que é mentira, que é verdade? A gente sabe quando é mentira e que é verdade. A gente ensina para as crianças em casa o que é mentira ou o que é verdade. A gente não tem essa dubiedade que o Moisés coloca aqui, que o Ricardo coloca aqui. Mas ninguém sabe o que é mentira ou o que é verdade. A gente sabe. Quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente diz que isso é mentira e isso é verdade. Isso é conversa mole de quem quer continuar mentindo. Esse desembargador aí falou uns absurdos. Um homem só que dá mentira. Mentira, a Constituição estabelece as funções, né? Ninguém impôs nada. Né? Você pode discordar aqui do Supremo, aqui de um exagero ali, mas não tem essa história de ditadura do Judiciário. Isso é um absurdo. Até porque o Judiciário não funciona só no topo, na cúpula. Né? Ele é espalhado pelo país inteiro, em várias instâncias, né? Judiciário estadual, enfim, justiças especializadas. Isso é uma conversa fiada de quem não quer aprofundar o debate, de quem ficar discutindo, os comunistas, a liberdade, a censura. Porque é exatamente isso. A gente precisa aprofundar o debate. Chegar naquele ponto que é fundamental a gente discutir, que é aquilo que interessa para a gente. A regulação das redes sociais, todo mundo sabe disso. Todo pai de família que está do outro lado sabe disso. É preciso regular esse negócio. Está fora de controle, está colocando em risco a saúde, está colocando em risco a vida das pessoas, está colocando em risco o sistema democrático. E não é só no Brasil. Eu volto a repetir, há uma regulação na União Europeia que foi feita agora e foram para cima das Big Techs. A gente não pode permitir que um sujeito tenha um canal como esses canais de comunicação com suas plataformas e qualquer um possa dizer o que bem entende, da maneira como bem quer, em nome da liberdade de expressão. Eu volto a dizer, a liberdade, quando ela não tem responsabilidade, ela se acaba. E a gente precisa garantir o direito da liberdade e da democracia no Brasil.